Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo a mais um vídeo da nossa playlist sobre inferência estatística. E neste vídeo eu vou falar alguns conceitos importantes que já foram abordados nos vídeos anteriores, mas que nós vamos utilizar fortemente nos testes de hipótese, que serão os nossos próximos vídeos, tá bom? Então eu vou falar aqui sobre hipótese nula, hipótese alternativa, erro tipo 1, erro tipo 2, nível de significância, unilateral, bilateral, né? Para você entender o que são esses conceitos que tanto a gente já falou e ainda vai falar nos próximos vídeos, tá? E é muito importante você aprender isso, tá? Bom, eu vou mostrar aqui dois livros que eu gosto bastante, que é esse aqui, ó, Estatística Prática para Cientista de Dados. Muito bom esse livro. E este aqui, que é a Bíblia da Estatística, né? Eu falo que ele é muito bom também, né? Que é o Estatística Básica, do Pedro Moretin e do Wilton Busabi, tá? Então, esses dois livros são livros muito bons para o estudo da estatística. Mas antes da gente rodar aqui para nossa telinha, eu peço que você se inscreva no meu canal. Assim, eu continuo produzindo conteúdos para você e daí você me ajuda e eu te ajudo também, tá bom? Então se inscrevam aí, é rapidinho, 10 segundos. Então vamos lá para a nossa telinha? Bom, então neste vídeo nós vamos ver a hipótese alternativa, hipótese nula, erro tipo 1, erro tipo 2, nível de confiança, unilateral, bilateral. Mas não deixe de assistir os vídeos que antecedem a este, que o primeiro vídeo é sobre introdução à inferência estatística, lá eu falo sobre alguns termos importantes também. Os vídeos sobre intervalo de confiança, tá? Vou deixar todos os links aqui na descrição deste vídeo. Então vamos começar pela diferenciação da hipótese nula e da hipótese alternativa. O que é uma hipótese nula? A hipótese nula é cuja possibilidade é provada. Então, é uma construção lógica que expressa a noção de que não aconteceu nada especial e qualquer efeito que for observado será devido às possibilidades aleatórias. Na verdade, é uma alegação inicial, baseada em análises anteriores ou conhecimentos especializados. Aqui a gente parte do princípio que aquilo que nós estamos falando é a verdade, até que se prove o contrário. Então, isso é a hipótese nula. Já a hipótese alternativa é o que se espera provar. É aquela que você acredita que pode ser verdadeira ou espera provar ser verdadeira. Então, veja este exemplo aqui que você vai entender melhor. Um departamento de produção que as peças produzidas exigem um tipo de trabalho manual, o chefe diz que o trabalho manual demora em média 5 minutos para ser realizado. No entanto, os funcionários que realmente executam esta tarefa dizem que não, que demora mais de 50 minutos para executar este tal trabalho manual. Então veja, parte-se do pressuposto que este trabalho manual demora em média 50 minutos para ser realizado, até que se prove o contrário. Então, a minha hipótese nula é que esse trabalho demora, em média, 50 minutos para ser realizado. Mas a hipótese alternativa é que esse trabalho demora mais que 50 minutos para ser realizado. Então, a minha ideia inicial, vamos dizer assim, né, é que este trabalho demora 50 minutos até que se prove o contrário. Que neste caso a hipótese nula é do trabalho demorar 50 minutos. E a hipótese alternativa é o que eu quero provar. Quero provar que não, que esse trabalho demora mais que 50 minutos para ser realizado. Ok? Bom, e aqui nós temos também, dando continuidade nesta hipótese nula, hipótese alternativa, as hipóteses elas podem ser unilaterais ou bilaterais. Ela é uma bilateral quando queremos determinar se o parâmetro da população é maior ou menor que o valor da hipótese. E ela é unilateral quando o parâmetro da população difere do valor da hipótese em uma direção específica. E nós temos algumas especificações das hipóteses.
Então, nós temos 3 casos, na verdade. Esses 2 casos aqui, trata-se de unilateralidade, ou seja, nós podemos chamar de unicaudal. E este aqui de bilateral ou bicaudal. Quando que isso acontece? Bom, aqui nós temos hipótese nula e hipótese alternativa. Hipótese nula, o símbolo é H0. Hipótese alternativa, o símbolo é HA ou H1, tá? Bom, o que nós temos aqui? Esse Mi é a média populacional, tá? E esse Mi0 aqui é um número qualquer. Então, quando a média populacional for maior ou igual a um número, e na hipótese nula, e na hipótese alternativa, a média populacional for menor que o número, nós temos um gráfico parecido com esse aqui, ó. Daqui para lá. Por isso que ele é unicaudal. Quando nós temos este segundo caso aqui, que é quando a média populacional for menor ou igual a um número, e na hipótese nula, e na hipótese alternativa, a média populacional for maior que um número, nós temos um gráfico com essa cara aqui, ó. Também unicaudal, mas pro lado de cá. E neste caso aqui, na hipótese nula, quando a média populacional for igual a um número, e na hipótese alternativa, a média populacional for diferente de um número, nós temos um gráfico com essa cara aqui, por isso que é bicaudal. Essa cara aqui. No exemplo que eu mencionei anteriormente, nós temos que a hipótese nula é do trabalho demorar 50 minutos. E na hipótese alternativa, dele demorar mais que 50 minutos. Então, nós estamos neste caso aqui, ó. Da hipótese nula, do trabalho demorar maior ou igual a 50. Lá tá falando que o trabalho demora 50 minutos, né? Então, o igual, né? Maior ou igual. Só que a hipótese alternativa é dele demorar mais que 50 minutos, maior que 50 minutos. Então, neste exemplo, nós temos uma hipótese unicaudal que atende este segundo caso aqui, ok? E o erro tipo 1, erro tipo 2? Bom, antes de eu falar do erro tipo 1 e do erro tipo 2, nós temos que falar do valor P. Dado o modelo de acaso, que representa a hipótese nula, o valor P, que geralmente usamos 0,05, né, é a probabilidade de obter resultados tão incomuns ou extremos quanto os resultados observados. Então, por exemplo, vamos supor que uma espessura de uma determinada peça seja maior que, sei lá, 8 milímetros, né? Conforme as normas de segurança. Aí você tem uma amostra dessas peças e aí você efetua um teste de hipótese. Com um nível de significância de 0,05, que é 5%. Então, nós temos as seguintes hipóteses, né? O Mi é igual a 8, que é a hipótese nula, e a hipótese alternativa com Mi maior do que 8. Se esse teste produz um valor P menor que 0,05, por exemplo, 0,001, você declara que a significância estatística vai rejeitar a hipótese nula, pois o valor P é menor que o valor alfa. No caso do valor alfa, era 0,05, que é um nível de significância. Então, qual que é a conclusão? A conclusão é que favorece a hipótese alternativa.
ou seja, que a espessura desta peça é maior que 8 milímetros, certo? E o erro tipo 1 é o seguinte, que conclui erroneamente que um efeito é real, ou seja, quando a hipótese nula é verdadeira e você a rejeita. Já o erro tipo 2 é que quando você conclui erroneamente que um efeito ocorreu pelo acaso, ou seja, que a hipótese nula é falsa e você não a rejeita. Por exemplo, se um biomédico, né, trabalha numa indústria farmacêutica e ele quer comparar a eficácia de dois medicamentos. Então, a hipótese nula é que os dois medicamentos são igualmente eficazes. E a hipótese alternativa é que os dois medicamentos não são igualmente eficazes. Aí entramos neste terceiro caso aqui. Então, seria uma hipótese bicaudal, porque eu quero saber se os dois medicamentos são igualmente eficazes, que é a hipótese nula, e a hipótese alternativa, que esses dois medicamentos não são igualmente eficazes. O erro do tipo 1, né, é quando o pesquisador rejeita a hipótese nula e conclui que os dois medicamentos são diferentes, quanto de fato eles não são. Entenderam a diferença? Agora, por exemplo, o erro do tipo 2 é quando o pesquisador não rejeita a hipótese nula, quando ele deveria tê-la rejeitado. Ou seja, o pesquisador aí, o biomédico, conclui que o medicamento, que os dois medicamentos, são os mesmos, quando de fato eles são diferentes. Entendeu a diferença do erro do tipo 1 e erro do tipo 2? Entendendo agora essas terminologias, né? Hipótese nula, hipótese alternativa, erro tipo 1, erro tipo 2, nível de significância, a gente já está preparado para ir para os testes de hipótese, ok? Então não perca o próximo vídeo que é sobre teste de hipótese. Mas antes, deixe o seu like e se inscreva no meu canal. E até mais. Tchau, tchau!